Estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus nesta semana do Espírito de Profecia. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à programação desta semana. O tema de hoje é um tema extremamente importante, porque existe o sofrimento. E para estudarmos esse tema, eu gostaria de começar convidando você para que façamos uma oração e peçamos a Deus a sua bênção para o estudo de sua Palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós somos imensamente gratos, ó Deus, pelo privilégio que temos de estudarmos a Tua Palavra neste momento. Ao entrarmos, ó Deus, ao estudarmos a Tua Palavra, nós estamos entrando em um terreno santo. Então nos ajude a estudarmos a Tua Palavra com temor e com tremor no coração. Que Tu tragas a mensagem do céu ao nosso coração neste momento. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto para a nossa reflexão neste momento está em Apocalipse, capítulo 21, e o verso 4. Eu gostaria de convidar você para que acompanhe a leitura, Apocalipse, capítulo 21, o verso 4, um texto muito conhecido de todos nós. Acredito que muitos de nós conhecemos esse texto de cor, nós memorizamos esse texto. Apocalipse 21, verso 4 diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu não sei se alguma vez você já parou para refletir a razão por que nós choramos neste mundo. Esse texto nos ajuda a entender algo fundamental em relação ao sofrimento. A Bíblia não é indiferente em relação ao sofrimento humano. Esse texto fala de morte, fala de luto, fala de pranto, fala de dor. Por que nós choramos? Nós choramos porque existe morte neste mundo. Nós choramos porque existe luto neste mundo. Nós choramos porque existe pranto, porque existe dor. Talvez, inclusive, neste momento eu esteja falando para alguém que está enfrentando um problema de dor na sua família, um problema de tristeza na sua família. Essa mensagem é uma mensagem de esperança para você. Eu me lembro agora, por exemplo, das palavras de um autor americano muito conhecido, Philip Roth. Ele escreveu em seu livro Pastoral Americana algo muito interessante em relação ao sofrimento. Ele pergunta o seguinte: quem é que está preparado para o impossível que vai acontecer? Quem é que está preparado para a tragédia e para o absurdo do sofrimento? Ninguém. A tragédia do homem despreparado para a tragédia. Esta é a tragédia do homem comum. Essas palavras nos ajudam a entender que diante da dor e do sofrimento, às vezes nós não conseguimos compreender o que está acontecendo. Imagina quando Adão e Eva caíram em pecado e quando eles começaram a perceber que o sofrimento estava tomando conta deste mundo. Eles não estavam preparados para a dor e para o sofrimento que eles iriam enfrentar. E sabem por que é assim? É porque, na verdade, nós não fomos preparados para sofrer. Nós não fomos criados para sofrer. Mas o fato é que existe dor e sofrimento neste mundo. Isso nos traz algo à nossa reflexão. Se Deus é sábio, poderoso e amoroso, por que nós sofremos? Se Deus é sábio, poderoso e amoroso, o que Ele está fazendo para acabar com o problema do sofrimento no mundo? Nós vamos estudar essas duas coisas neste momento. Eu gostaria de começar refletindo sobre por que existe sofrimento no mundo. E eu quero chamar a sua atenção para algo fundamental que está acontecendo aqui em Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Na verdade, os versos iniciais do capítulo 21 de Apocalipse. Eu não sei se você já parou para analisar quantos capítulos existem na Bíblia. Somente por curiosidade, a Bíblia contém 1189 capítulos. E sabem de uma coisa? Desses 1189 capítulos, nós encontramos apenas 4 capítulos onde nós encontramos a descrição de um mundo perfeito. Isso não é interessante? Isso não é curioso? Nós lemos Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, Apocalipse 21 e 22, e nesses 4 capítulos da Bíblia nós encontramos a descrição de um mundo perfeito. E a pergunta que nos vem à mente é a seguinte: o que foi que aconteceu do capítulo 2 para o capítulo 3 de Gênesis que muda toda a trajetória da humanidade? Lembrem-se, Gênesis 1 e 2, um mundo perfeito. Deus cria esse mundo e tudo funciona perfeitamente. Em Gênesis 1 e 2 não existe morte. Em Gênesis 1 e 2 não existe luto. Em Gênesis 1 e 2 não existe dor. Em Gênesis 1 e 2 não existe pranto. E por essa razão, em Gênesis 1 e 2 não existe lágrima. Aqui em Apocalipse 21,
nós encontramos basicamente as mesmas coisas que nós encontramos em Gênesis 1 e 2. É claro que lá em Gênesis, capítulos 1 e 2, o texto não está falando que não existe morte, luto, pranto ou dor naquele mundo de Gênesis 1 e 2. Mas nós sabemos que essas coisas não existem. E quando nós chegamos a Apocalipse, capítulo 21, então o texto declara de maneira categórica: não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Porque nós choramos, porque existe lágrima, é porque existe morte, luto, pranto e dor neste mundo. Esse texto também aponta para o fato de que existe lágrima que somente Deus é capaz de enxugar. E por isso o texto está dizendo: Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Mas voltando ao assunto de Gênesis, lembre-se, em Gênesis 1 e 2 nós encontramos um mundo perfeito. O que acontece no capítulo 3 que muda completamente a trajetória da narrativa bíblica? Lembre-se do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 20 de Apocalipse, a palavra de Deus está contando a história do pecado no mundo, a história da dor neste mundo, a história do sofrimento neste mundo. E eu gostaria de convidar você para que rapidamente comigo venha até o capítulo 3 de Gênesis, para que a gente perceba aqui algo especial, algo interessante que está acontecendo aqui no capítulo 3, no versículo 1 de Gênesis. O texto diz assim: mas a serpente. Eu nem preciso continuar a leitura. Lembre-se, em Gênesis 1 e 2, nós encontramos um mundo perfeito. Deus criou este mundo sem dor. Deus criou este mundo sem morte. Deus criou este mundo sem pranto. Deus criou este mundo sem luto. As primeiras palavras do capítulo 3 de Gênesis nos ajudam a entender por que existe dor e sofrimento no mundo. As primeiras palavras de Gênesis 3 são as seguintes: mas a serpente. As palavras aqui de Gênesis 3:1, conforme o texto original da Bíblia, elas poderiam ser traduzidas da seguinte forma: e a serpente. Mas eu estou lendo aqui a Almeida Revista e Atualizada, e acertadamente o texto foi traduzido mas a serpente. Você já parou alguma vez para pensar no significado da palavra mas, ou da palavra porém, contudo, todavia, entretanto? Quando você diz algo positivo e você coloca a palavra mas para introduzir o que vem depois será negativo. É como se o texto quisesse dizer o seguinte: tudo estava bom, tudo estava perfeito. A propósito, essa frase é repetida constantemente em Gênesis 1 e 2. Deus viu que tudo era bom, tudo estava bom, tudo estava perfeito, mas a serpente. Quando a serpente entra em cena, ela entra para matar e para destruir. Quando a serpente entra em cena para trazer dor e sofrimento. O texto de Gênesis capítulo 3, logo no início da Bíblia, a Bíblia nos ajuda a entender por que existe dor e sofrimento no mundo. É porque o pecado entrou na história da humanidade. Deus não nos criou para passarmos pelo drama da morte. Deus não nos criou para passarmos pelo drama da dor e do sofrimento. Mas quando nós chegamos a Gênesis 3, as primeiras palavras de Gênesis 3 nos ajudam a entender que existe dor e sofrimento no mundo, porque houve um ser que, usando de sua liberdade de escolha, esse ser preferiu quebrantar a lei de Deus. Tudo estava indo bem, mas a serpente entrou em cena. E quando a serpente entra em cena, ela entra para matar e para destruir. Ela entra para trazer dor e sofrimento. A Bíblia não é indiferente ao sofrimento humano. Na verdade, nós encontramos inúmeros textos na Bíblia que falam sobre a dor e o sofrimento humanos. Na verdade, eu poderia citar diversos textos, mas eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto que traz muito consolo ao meu coração. É o texto que está no livro de Salmos, Salmo 46. E eu acredito que todos nós conhecemos esse texto de memória. Salmo 46. Eu não vou ler a passagem completa, vou ler apenas os versículos iniciais, os versículos 1 a 3. Olha só que coisa interessante, o texto nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações.
O texto admite o fato de que nós passamos por tribulações neste mundo. E você se lembra que Jesus mesmo disse, neste mundo passareis por aflições, mas vocês precisam ter bom ânimo, vocês precisam ter coragem. Eu venci o mundo. E aqui no Salmo 46, o texto está dizendo que Deus é o nosso socorro, bem presente nas tribulações. E diz mais, ele diz assim, portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Pare para pensar comigo um instante. Que coisa parece ser mais segura do que um monte? Que coisa parece trazer mais a ideia de segurança do que a ideia de um monte que não treme, um monte que não se abala? Mas esse texto está falando aqui que às vezes os montes podem tremer. E tem mais. Vejam só que coisa interessante, no verso 2, o texto diz assim, e os montes se abalem no seio dos mares. O que acontece se os montes se abalam no seio dos mares? Um tsunami. Um maremoto. O texto está tentando mostrar para mim e para você que neste mundo, mesmo aquelas coisas que nós achamos que nunca vão tremer, elas podem tremer, elas podem sacudir. E o que você faz quando as coisas tremem? O que você faz quando você sente o chão debaixo dos seus pés tremendo? O que você faz quando aquela vida que você levava não existe mais? O que você faz quando aquela pessoa que você amava não está mais por perto? O que você faz quando você perde o emprego? O que você faz quando seu filho vem a você e diz assim, pai, eu estou com fome? E você olha para o armário e você não vê nada, absolutamente nada, para dar para o seu filho. O que você faz quando você vai ao médico e o médico dá o triste diagnóstico de que sua perspectiva de vida, de que sua expectativa de vida foi drasticamente reduzida? O que a gente faz quando a gente sofre? O que a gente faz? O texto admite que nós sofremos neste mundo, mas o texto também mostra que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Lembre-se, Gênesis 1 e 2, um mundo perfeito. E nós encontramos então em Gênesis 3 a introdução da história do pecado no mundo. Por que nós sofremos neste mundo? Nós sofremos porque existe pecado no mundo. A história do pecado é tão dramática, a história do pecado é tão trágica que a Bíblia precisa levar 1.185 capítulos de seus 1.189 capítulos para falar sobre a história do pecado. Você consegue perceber do que nós estamos falando aqui? Você consegue perceber que existe dor e sofrimento no mundo porque existe pecado no mundo? Você consegue perceber que Deus não é o responsável pela dor e sofrimento que existem no mundo? Você consegue perceber que Deus criou um ser livre e, usando de sua liberdade, ele tomou a escolha, ele fez a escolha de não ser obediente a Deus, de quebrantar a lei de Deus. A Bíblia tem muito a falar sobre o sofrimento. E talvez nesse momento você esteja se lembrando de um personagem do qual nós sempre nos lembramos quando nós falamos do problema do sofrimento. Sabe quem é? Consegue se lembrar de quem nós estamos falando? É ele mesmo. Nós estamos falando de Jó. Eu gostaria de convidar você para que rapidamente venha comigo ao livro de Jó, porque o livro de Jó nos traz lições preciosas sobre a questão do sofrimento humano e o que nós fazemos quando nós sofremos. Eu queria chamar a sua atenção para os versos 13 a 19. E aqui a Bíblia conta apresenta o relato de quando Jó perdeu absolutamente tudo. Por exemplo, no capítulo 1, no verso 13, o texto diz assim: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. E aí o verso 14 diz assim, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e de repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada, só eu escapei
para trazer esta nova. O texto continua mostrando no verso 16, Jó perdeu ovelhas, perdeu servos. No verso 17, ele perdeu também camelos. No verso 18, menciona os filhos e filhas de Jó. E o verso 19 diz que a pessoa que estava trazendo a notícia, vejam o que o texto diz: eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram, todos eles. Só eu escapei para trazer-te a nova. Quanta dor, quanto sofrimento Jó enfrentou. Mais uma vez eu preciso dizer, a Bíblia não é indiferente à dor e ao sofrimento que existem neste mundo. E sabe o que nós fazemos quando nós sofremos? Eu acredito que muitas vezes nós fazemos aquilo que Jó fez. Nós fazemos perguntas para Deus. Eu gostaria de chamar a sua atenção para algumas perguntas que Jó apresentou para Deus. Capítulo 3, não feche sua Bíblia, pegue sua Bíblia. Capítulo 3 e os versos 11 e 12. Vejam as perguntas que Jó dirige a Deus. Ele diz assim: por que não morri eu na madre? Por que não expirei ao sair dela? Por que houve regaço que me acolhesse? E por que peitos para que eu mamasse? Aí você avança um pouquinho ao verso 20 e Jó continua fazendo basicamente as mesmas perguntas. Veja o verso 20, ele diz: por que se concede luz ao miserável? Verso 23, não feche sua Bíblia. Por que se concede luz ao homem cujo caminho é oculto? O verso 24, porque em vez do meu pão me vêm gemidos e os meus lamentos se derramam como água. Por quê? Por quê? Por quê? E por quê? Não é essa a pergunta que nós fazemos às vezes quando nós sofremos? Nós queremos entender por que tanta dor e sofrimento neste mundo. Aliás, o nosso tema, o tema de hoje é: por que existe sofrimento? E a essa altura nós já entendemos que existe dor e sofrimento no mundo porque Deus deu liberdade para nós, porque Deus nos criou com livre-arbítrio e existe um ser que usou da sua liberdade para quebrantar a lei de Deus. Isso é algo que nos chama muito a atenção. Por que, Senhor? É a pergunta que Jó está fazendo. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção, eu gostaria de convidar você a fazer um outro tipo de pergunta. É claro, quando nós sofremos, nós podemos perguntar para Deus: Senhor, por quê? Por que isso está acontecendo? Mas existe outro tipo de pergunta que nós podemos apresentar para Deus. Eu gostaria de convidar você para que volte comigo ao livro de Apocalipse, capítulo 6, e os versos 10 e 11. Apocalipse, capítulo 6, versos 10 e 11. E note o que está acontecendo aqui. Nós estamos lendo um texto que está no contexto do 5º selo, mas nós temos aqui um clamor que é apresentado a Deus. Capítulo 6 de Apocalipse, versos 10 e 11, o texto diz assim, você pode acompanhar. Clamaram em grande voz, dizendo, note a pergunta: até quando? Até quando? Ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Verso 11 diz assim, então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Você percebeu o que está acontecendo aqui? Você se lembra das perguntas que Jó fez para Deus? Senhor, por quê? Por quê? E por quê? Quando nós sofremos, às vezes é essa pergunta que nós fazemos. Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, por que o meu pai morreu? Senhor, por que eu perdi o meu filho? Senhor, por que eu recebi esse diagnóstico tão terrível? Senhor, por que eu perdi o emprego? Senhor, por que eu não consigo o emprego? Nós fazemos essas perguntas para Deus quando nós sofremos. E eu gostaria de dizer para você que essas perguntas são perguntas humanas. E porque elas são perguntas humanas, são perguntas legítimas e válidas. Mas eu queria chamar a sua atenção e eu queria convidar você para que você faça outro tipo de pergunta para Deus. É a pergunta, até quando, Senhor? E sabem por que essa pergunta é importante? Sabem por que essa pergunta é a pergunta que nós precisamos fazer para Deus? É porque para a pergunta do tipo, por que, não há uma resposta.
Nós fazemos perguntas para Deus, Senhor, por que isso está acontecendo? Mas nós não temos todas as respostas neste mundo. Quando Jesus voltar, nós teremos todas as respostas. Mas quando nós perguntamos para Deus, Senhor, até quando? Essa é uma pergunta cheia de segurança. Essa é uma pergunta cheia de esperança. Sabem por quê? Porque quando nós dizemos para Deus, Senhor, até quando? Isso revela a nossa esperança de que um dia a dor e o sofrimento que existem no mundo terão um fim. Por que existe sofrimento no mundo? É porque Deus criou a todos nós com liberdade de escolha. E as pessoas são livres para fazer a vontade de Deus, as pessoas são livres para rejeitar a vontade de Deus. E todas as vezes que alguém rejeita a vontade de Deus, isso pode trazer dor e sofrimento. É claro, mas isso não significa que todas as pessoas que sofrem necessariamente porque elas tomaram más decisões. Nós sofremos simplesmente porque este mundo é um mundo de dor e um mundo de sofrimento. Mas a grande pergunta, além da pergunta inicial, por que existe sofrimento, a grande pergunta, e a outra pergunta para a qual nós nos dirigimos nesse momento, é a seguinte: o que Deus está fazendo para terminar, para dar um fim ao sofrimento que existe no mundo? Antes de nós entrarmos alguns minutos nessa pergunta, eu gostaria de chamar a sua atenção para o fato de que Deus não é o responsável pelo sofrimento no mundo. Você se lembra muito bem daquele texto que está lá no livro de Ezequiel, capítulo 28 e os versos 13 e 15. Se você puder acompanhar a leitura, eu gostaria que você acompanhasse. Diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que foste criado. Foram eles preparados. Vejam o verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido. De quem o texto está falando? O texto está falando daquela serpente de Gênesis 3, capítulo 1. Um ser que foi criado perfeito. O texto diz, tu eras querubim da guarda. O verso 15 diz assim, perfeito eras nos teus caminhos. Deus não é o responsável pela dor e sofrimento que existem no mundo. Deus criou as suas criaturas, Deus criou seres livres, inclusive livres para rejeitarem a sua lei e rejeitarem fazer a sua vontade. Um outro texto que você se lembra muito bem está lá em Isaías, capítulo 14, versos 12 a 14. Vejam o que o texto diz aqui, falando sobre a queda de Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. O verso 14 diz assim, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. De quem o texto está falando? O texto está falando daquela serpente lá de Gênesis capítulo 3, verso 1. Deus criou um ser livre, inclusive livre para rejeitar fazer a sua vontade. É porque um dia Lúcifer decidiu não seguir a vontade de Deus. Porque um dia ele decidiu não atender à voz de Deus, quebrantar a lei de Deus. É por essa razão que existe dor e sofrimento no mundo. Mas o que Deus está fazendo para pôr um fim à dor e ao sofrimento que existe no mundo? Existe muita coisa que eu poderia falar, muitos textos que eu poderia utilizar para apresentar uma resposta a essa questão. Mas eu gostaria de convidar você para analisar dois textos da Bíblia. O primeiro está no Salmo 22, livro de Salmos, o Salmo 22 e o verso 1. Salmo 22, verso 1, um texto muito conhecido de todos nós. Davi escreveu este salmo e ele está dizendo assim, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, por que me desamparaste? Essas palavras são refletidas, ou melhor, são repetidas por Jesus, quando Jesus estava na cruz, entregando a sua vida por amor a mim e a você. Essas palavras estão lá no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Note o que Jesus diz aqui quando estava ali na cruz. Mateus 27, verso 46, o texto diz assim, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli,
Lama sabachthani, o que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está repetindo as palavras de Davi. E talvez você esteja se perguntando neste momento, por que foi tão importante que Jesus repetisse as palavras de Davi? E eu vou tentar explicar em poucas palavras. É porque Jesus estava assumindo sobre os seus ombros toda a dor e o sofrimento que existem neste mundo. Jesus carregou sobre si toda a dor e o sofrimento que existem no mundo. Na verdade, o texto de Hebreus capítulo 2, verso 18, a Bíblia nos ajuda a entender o que estava acontecendo ali. Hebreus capítulo 2, verso 18 diz assim: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus sofreu em nosso lugar. Jesus absorveu sobre os seus ombros toda a dor e o sofrimento que existem no mundo. Você se lembra de Gênesis capítulo 3, verso 1? O texto diz lá, mas a serpente. Tudo estava indo bem, mas a serpente entrou em cena. Eu gostaria de convidar você para que acompanhe comigo um texto que nos faz lembrar o que aconteceu ali em Gênesis capítulo 3, verso 1. Esse texto é o texto de Efésios, capítulo 2, versos 1 a 5. Gênesis 1 e 2 mostram que tudo estava perfeito. Gênesis 3 mostra que a serpente entrou em cena e mudou radicalmente a história da humanidade. Mas Efésios capítulo 2, versos 1 a 5 nos mostra o caminho inverso. O verso 1 diz assim: ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O que o texto está tentando dizer aqui? Vejam, tudo estava perfeito em Gênesis 1 e 2, mas a serpente entra em cena. Efésios capítulo 2 está mostrando que tudo estava indo mal. E aí nós lemos o verso 4 que diz assim, do capítulo 2: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Tudo estava indo bem em Gênesis 1 e 2, mas a serpente entrou em cena em Gênesis 3. Tudo estava indo mal depois que o pecado entrou no mundo, mas Deus entrou em cena para resolver o problema da dor e do pecado que existem no mundo. O que Jesus está fazendo? O que Deus fez em Cristo e o que Ele está fazendo para acabar com a dor e o sofrimento que existem no mundo? João capítulo 14, versos 1 a 3, você se lembra daquelas palavras: não se turbe o vosso coração. Queria dizer em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito isso para vocês. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. O que Deus está fazendo para resolver com o problema da dor e do pecado que existem no mundo? Ele enviou o seu Filho a este mundo. Mas para completar essa obra, Jesus vai voltar outra vez. Jesus prometeu que viria outra vez. Ele prometeu que iria preparar um lugar. E Ele já preparou esse lugar. O livro de Hebreus, capítulo 11, verso 16, vejam só que coisa interessante. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. A cidade já está preparada. Eu estou caminhando para o final dessa nossa mensagem, na mensagem de hoje. Você se lembra aquele texto que eu mencionei no início? Quem é que está preparado para a tragédia e o absurdo do sofrimento? Philip Roth disse: ninguém. Mas eu quero dizer uma coisa muito importante para você. Deus estava preparado para a tragédia e para o absurdo do sofrimento. Ele enviou o seu Filho, ele tinha um plano de salvação, ele tinha um plano de redenção. Jesus veio, retornou ao céu e ele foi preparar um lugar para cada um de nós. Você se lembra daquele hino que diz assim: há um país nas terras de além-rio, cheio de flores, de prazer e luz. É destinado ao povo resgatado, lá não teremos lutas,
nem mais cruz. Pois é ali que a morte não mais entra, nem mais pecado o brilho tirará. Jesus, o Rei, dessas mansões tão lindas, os salvos todos com prazer abraçará. Eu quero finalizar a mensagem de hoje contando para você a história de um casal de missionários que estava retornando da África após muitos anos no campo missionário. Eles compraram uma passagem da África para Nova York em uma embarcação, em um navio, onde também estava retornando para os Estados Unidos o presidente americano Roosevelt. Isso aconteceu na década de 1900. Eles estavam ali naquele navio e algo chamou a atenção daquele casal. Havia muita atenção voltada para o presidente Roosevelt. Havia muitas pessoas tentando se aproximar dele, para conversar com ele, para passar algum tempo com ele. As pessoas estavam ali tentando se aproximar de Roosevelt como se estivessem ali tietando o presidente Roosevelt. E aquele casal estava ali retornando para os Estados Unidos depois de muitos anos de trabalho na África, e o missionário parou para refletir um pouco sobre isso e disse para sua esposa: querida, tem alguma coisa errada aqui. Nós gastamos a nossa vida no campo missionário. Nós gastamos muitos anos trabalhando para Deus ali no campo missionário. Mas ninguém está prestando atenção em nós. Todas as atenções estão voltadas para o presidente Roosevelt. E depois, algum tempo depois, quando o navio atraca em Nova York, chama a atenção daquele casal o fato de que havia uma fanfarra esperando o famoso presidente Roosevelt. Ali estava o prefeito da cidade, pessoas ali aguardando para homenagearem o presidente que estava voltando de uma viagem de caça na África. E mais uma vez aquele missionário pensou o seguinte: tem alguma coisa que não está correta. Deus não está sendo justo conosco. Eles procuram um pequeno apartamento ali na cidade para se acomodarem e uma certa noite aquele homem não consegue dormir. Ele está incomodado com o fato de que aparentemente ninguém estava prestando atenção, ninguém estava dando atenção para o que eles haviam feito, o trabalho que eles prestaram para Deus na África. Naquela noite, quando ele foi se deitar para dormir, a sua esposa disse: querido, você precisa falar com Deus, você precisa contar para Deus tudo o que está no seu coração. E aquele homem vai orar. E algum tempo depois da oração, ele retorna para sua esposa feliz e ela pergunta para ele o que foi que aconteceu. E ele compartilha com ela o seguinte: ele disse que enquanto estava orando, ele sentiu em seu coração que Deus estava falando com ele. E Deus estava tentando dizer para ele o seguinte: filho, você está preocupado com o fato de que o presidente americano foi recebido por uma grande fanfarra, pessoas estavam ali para saudá-lo e não havia ninguém para saudar você. Filho, eu quero dizer uma coisa importante para você: você ainda não chegou em casa. E aquele homem entendeu que enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós poderemos passar por dor e sofrimento, mas quando nós chegarmos finalmente ao nosso lar, ao lar eterno, se cumprirão então as palavras que estão em Apocalipse 21, verso 4. Não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós estamos finalizando, mas eu gostaria de lembrar para você as palavras com as quais Ellen White termina o livro Grande Conflito. Últimas palavras, último parágrafo, ela diz assim: o grande conflito terminou. Pecado e pecadores não mais existem. O universo inteiro está purificado. Uma única palpitação de harmonioso júbilo vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emanam vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeito gozo, declaram que Deus é amor. Enquanto esse dia não chega, eu convido você a confiar na segura palavra profética. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Eu quero convidar você a fazer uma oração comigo neste momento, entregando a Deus a nossa vida e reafirmando diante de Deus o nosso compromisso de confiarmos na segura palavra profética, a palavra inspirada, a palavra de Deus, a Bíblia, e também o dom profético que Ele deixou para a sua igreja no tempo do fim. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estudamos a Tua palavra neste dia. Nós estudamos a Tua palavra neste momento e a Tua palavra trouxe conforto e segurança ao nosso coração. A Tua palavra nos garante que um dia toda dor e o sofrimento que existem no mundo terão um fim.
O Senhor está trabalhando por isso. O Senhor está trabalhando para que tudo isso aconteça. O Senhor está trabalhando para nos dar um mundo melhor. E em breve Jesus virá para nos tirar deste mundo e nos levar para a Cidade Santa, para o lar que Ele tem preparado para cada um de nós. A nossa oração neste momento é que nenhuma pessoa que está nos acompanhando perca esta grande reunião, mas que todos nós estejamos de braços abertos para receber o nosso Salvador